Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça nós estarmos reunidos aqui nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo complicado, mas para falar de um tema muito importante, uma grande alegria para todos nós. Eu vou aceitar aqui a solicitação do Eduardo, que é um convidado nosso, para falar de um tema que é um tesouro dentro da Igreja Católica, que tem um lugar especial dentro do meu coração e também um lugar especial dentro da Igreja Católica, que é a teologia do corpo, esse tesouro que São João Paulo II nos deu de presente. E eu gostaria de dar boa noite primeiro, Eduardo, agradecer de você estar conosco aqui. Boa noite, tudo bem? Uma alegria também estar com vocês, poder partilhar, poder viver esse momento, né, que eu tenho certeza que vai ser um momento de muita graça para nós. Então, boa noite a todos, quem está chegando aí agora. E eu quero agradecer a oportunidade aí, né, a esse perfil do Instagram, Carismática da Depressão, que com certeza já alcança muitas pessoas com o seu apostolado e que hoje dá a oportunidade para a gente falar de algo tão belo e tão bom, que é a teologia do corpo. Amém. Eu acredito que vai ser uma grande graça para todos nós. Algumas pessoas estão falando Amém. que o áudio está baixo, e eu vou pedindo para vocês ir dando esse feedback para a gente. O áudio Tá. se dá dando ou não. Tá certo? Vamos começar Uhum. com a presença do Espírito Santo de Deus, que é aquele que é o santificador. A palavra nos diz que sem o Espírito nada podemos fazer. Então vamos render o nosso coração, voltar o nosso coração agora para o Espírito Santo poder agir dentro de nós, para nos abrir o nosso coração, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos vivenciar esse momento e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Aí Amém. você está fazendo e peça que o Espírito Santo venha sobre você, que essa brisa do Espírito Santo venha sobre você para nós mergulharmos nessa profundeza que é a graça de Deus e que é também a teologia do corpo. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Em meu coração é tão lindo, tão simples, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e por vós termine tudo o que fizermos. Amém. Pai, Espírito Santo. Amém. Amém. Para você, Eduardo, espero que só o meu áudio esteja baixo. Estou vendo aqui alguns comentários. Aí, se o áudio do Eduardo também tiver ficado baixo, peço que vocês comentem aí. Vou passar a palavra para você se apresentar, falar um pouco da comunidade Maria de Nazaré, do seu apostolado, iniciar sobre teologia do corpo. Ok. Então, meu nome é Eduardo, né? Se vocês puderem já falar se o áudio está bom, pode falar aí, porque a gente fazer uma live onde as pessoas não nos escutarem não é bom, né? Eu sou de Divinópolis, sou consagrado da comunidade católica Missão Maria de Nazaré, sou casado, tenho 4 filhos comigo e 3 no céu, né? Nós tivemos 7 gestações, eu e minha esposa, só que 3 filhos nossos Deus levou antes deles nascerem. Né? E nós temos 4 filhos conosco, então a Letícia, o Lucas, a Luísa e a Beatriz. Né? A minha comunidade, ela é uma comunidade que tem João Paulo II como baluarte, um dos nossos baluartes. E por isso a teologia do corpo ficou como um tesouro para nós. Né? Já há alguns anos que a gente
sempre tenta estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, inclusive divulgar, né, esse trabalho que João Paulo II deixou para nós, esse esforço dele de ensinar para nós sobre o amor humano. Então, essa é a teologia do corpo na nossa vida, né? Através desse baluarte, ela se torna muito presente e muito viva em nós. Né? Até mesmo porque ela traz resposta a muitos anseios humanos. E, querendo ou não, hoje a gente tem muita sede de resposta. E graças a Deus, João Paulo II deixou uma resposta muito positiva, concreta e profunda sobre os nossos afetos, sobre os nossos desejos, sobre o amor que a gente tem para oferecer, né, para doar, para dar, e também a sede que o nosso coração tem de amar. Então, isso é a teologia do corpo, né, de São João Paulo II, que por ele ser baluarte da nossa comunidade, ela se tornou tão presente na nossa vida, e a gente sempre está estudando, tentando também ensinar pessoas sobre ela. Entendeu? E aí o Guilherme me convidou, né? Nós estivemos juntos, né, Guilherme? Em Valadares, não foi? Num evento? Aqui em Valadares, se eu não me engano, no ano passado, na formação. Uma formação, e lá que a gente se conheceu, e eu fiquei muito feliz, né? De poder estar aqui, porque eu vi que deu fruto, só do Guilherme de ter gostado lá e ter, né, ter tido vontade de fazer essa live com vocês, é porque deu fruto. Então, eu fiquei muito feliz. E esse é o nosso trabalho. A gente tem um aprofundamento, chama Aprofundamento Amor Fecundo. São 3 módulos de formação sobre teologia do corpo. Né? Esse ano a gente tinha programado, inclusive o primeiro módulo era agora em abril, e tinham vários lugares que iam acontecer também, mas diante da realidade da pandemia, da quarentena, a gente cancelou por enquanto, então infelizmente não vai ter mais. Aí está o nosso Instagram, se vocês puderem nos seguir, e quando surgirem a oportunidade, quem sabe vocês participarem conosco, seja aqui em Divinópolis, seja em algum outro lugar, desse aprofundamento de formação sobre teologia do corpo. Mas e aí, meu irmão, por onde a gente começa? Então, eu tinha colocado aqui na página a caixinha de perguntas, né? E sempre quando nós colocamos aqui, nosso público é um público majoritariamente de jovens, então sempre muitos assuntos voltados para a castidade são o que mais aparece aqui. E aí a gente percebe que muita gente está, assim, desinformada em relação à castidade, à afetividade, sexualidade, e muita gente desconhece totalmente a teologia do corpo. Então eu queria que você falasse para a gente inicialmente o que é a teologia do corpo, de onde surgiu a teologia, e quem foi que edificou a teologia do corpo, como foi que foi nos dada a teologia, e depois se você pudesse falar um pouco sobre a relação dela com o amor humano, a castidade, a afetividade e sexualidade. Ótimo, beleza. Então, vamos lá. A teologia do corpo é um nome que foi dado a um estudo que João Paulo II ofereceu à igreja, né? De setembro de 79 até o ano de 84, todas as quartas-feiras, João Paulo II, nas catequeses papais, que comumente já existia, e até hoje existe, que às quartas-feiras o Papa vai até o povo e faz um ensino, né? Então, João Paulo, ele dedicou, de 79 a 84, um ensino sobre o amor humano. Foram 129 vezes que o Papa falou sobre o amor humano. Ele falou várias coisas. É um ensino muito longo, né? Tem um livro, que é esse aqui, vou mostrar para vocês. O Homem e Mulher o Criou. Esse livro aqui, ó. Ele está dando para vocês verem. Aqui estão todas as catequeses dele, né? Olha a grossura. Então, foi muita coisa que ele ensinou. Foram 129 catequeses que ele falou, porém ele escreveu 133. 4 catequeses ele não falou. E essa é a teologia do corpo que depois ganhou esse nome. Por quê? Porque ele falou sobre o amor humano, o amor que é vivido na sexualidade, nos afetos, nos desejos. Ele colocou sentido a tudo isso que a gente tem comum na gente, né? E o bonito é que a teologia do corpo, ela traz um olhar que ainda não era conhecido na igreja. Porque até então, na igreja a gente tinha uma linha de pensamento que achava que a alma era algo bom e o corpo era algo mau. Que aquilo que a alma sentia era só aquilo que era bom.
mas os desejos do corpo eram coisas ruins. E João Paulo II vem dizer que não. O corpo também é teológico. O corpo também diz algo de Deus. O nosso corpo fala de Deus. Ele vem dizer isso. Mas não que tudo que a gente tem vontade de fazer com o corpo é bom. Não, não isso. Ele fala que a nossa sexualidade tem um sentido. Tem um porquê Deus pensou ela. Deus pensou ela para algo. E aí ele fala da beleza e da profundidade desse algo. Né? E ele tem uma frase muito bonita que dá sentido a essa questão do corpo teológico, porque teologia é estudo de Deus. Né? Ele fala que pelo verbo ter se encarnado, ou seja, por Jesus ter se feito homem, ou seja, ter se encarnado no corpo, a teologia, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Pelo verbo ter encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Então, esse recado que ele dá para nós é para dizer para nós que o nosso corpo, meu corpo, seu corpo, né, e as coisas que esse corpo sente e pode fazer, isso tudo fala de Deus. Porém, tudo que é mais sagrado é mais profanado. Como o corpo é bom, como tudo é de Deus, a nossa sexualidade é de Deus, o desejo sexual é de Deus, né? O ato conjugal de marido e mulher é de Deus, né? Viver essa plenitude, essa harmonia é de Deus, tudo isso é de Deus. João Paulo II fala isso. Porém, ele fala que cada coisa tem sua hora, o seu lugar e o seu porquê. Né? Então, ele só tenta nos mostrar o sentido de tudo isso. Mas tudo que é muito sagrado é muito profanado. O demônio tenta aquilo que a gente tem de mais belo. E a sexualidade, talvez de todos os dons que Deus nos deu, né? Todos os dons que Deus nos deu, a sexualidade seja talvez um dos mais preciosos. Porque ela expressa amor, porque ela é capaz de gerar vida, porque ela une pessoas. Por ser um dos dons mais belos, é onde o demônio mais tem nos atacado. Nos últimos anos é onde tem mais nos atacado. E aí ele fala que aquilo que é mais sagrado é mais profanado. E é isso que fizeram com a sexualidade. Nós criamos no mundo, pela ação do mal, podemos dizer assim, uma ideia deturpada de sexualidade. Ou seja, nós criamos uma caricatura do que é a sexualidade. E na teologia do corpo, João Paulo II vem trazer a verdade sobre a sexualidade. Criada por Deus, quando Deus cria o homem e a mulher, cria para os dois se unirem, cria para os dois terem um só, né, no ato conjugal. E a forma da gente ser um de verdade, de uma forma mais assim, até mesmo física e mais concreta, é sim quando homem e mulher se unem. Cria um para o outro, né? Deus cria o homem para a mulher para o homem. Então, ou seja, tudo isso é muito belo, tudo isso é um dom, tudo isso é uma maravilha. Só que como criaram caricaturas, a gente também tem vivido a nossa sexualidade de forma errada, porque a gente não sabe o sentido dela. A gente tem deixado com que o mundo profanasse a nossa sexualidade porque a gente não conhece o sentido dela. Então, meus irmãos, conhecer a teologia do corpo é conhecer, sim, o sentido pelo qual a gente ama e quer ser amado. Né? O desejo que tem no nosso coração de amar e de ser amado. Né? E a gente expressa isso de uma forma muito bela na nossa sexualidade. E é isso que João Paulo II deixou. Esse estudo, um estudo profundo. Né? Eu já falei daquele livro, mas eu quero falar de um outro, porque hoje nós vamos ter só 1 hora para a gente conversar. Então eu não vou conseguir ensinar vocês teologia do corpo. Na verdade, eu creio, né, Guilherme, que eu vou deixar um gostinho de quero mais. Um desejo de estudar. A semente vai ser essa. Então eu quero indicar para vocês esse livro, Teologia do Corpo para Iniciantes. É desse autor aqui, Christopher West. Esse é o livro que todo ser humano devia ler. Por quê? Porque ele fala de amor, mas não fala de um amor como a gente acha que é amor por aí. Porque hoje no mundo, o amor se tornou algo completamente deturpado. É a palavra mais procurada no Google. Tem diversos significados, mas nós não sabemos o que é amar. Porque amor não é um sentimento. Muita gente pensa que ama quando tem sentimento, e aí para de amar. Não, não é. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, aquele trecho que ele fala da caridade, do amor, né? Até o Renato Russo fez música, ainda que eu falasse a língua dos anjos,
no final ele fala, no versículo 8, ele fala assim, o amor jamais acabará. E aí pensa assim, o amor jamais acabará. Mas por que o amor das pessoas acaba? Porque elas não sabem o que é amar. E a teologia do corpo, ela tem esse objetivo principal, nos ensinar a amar. Nos ensinar a amar. E sem estender muito, eu queria dizer, e isso eu quero dizer para você, para ficar no seu coração. O que é amor segundo João Paulo II? De uma forma bem resumida. Ele fala que amor é a livre entrega do coração. Eu me entregar. Amar é me doar, amar é me dar. Hoje, muitas vezes, a gente ama com uma vontade de possuir, uma vontade de ter o outro. Né? E aí, para você entender ainda mais o que é amor, segundo João Paulo II, eu vou dizer para você o que ele diz que é o contrário do amor. Amor é a livre entrega do coração, ou seja, eu me entregar livremente a alguém. E o que é o contrário disso? Muitos vão dizer que é o ódio, outros vão dizer que é a indiferença. Não. Segundo João Paulo II, o contrário do amor é o utilitarismo, é eu usar o outro. Então, isso já dá para a gente ter uma noção o quanto o mundo perdeu a noção de amor. Porque hoje a gente mais se relaciona para usar do que para se doar. A gente sempre quer algo em troca. A gente sempre quer que o outro faça para nós alguma coisa. Isso não é amor. Isso é uso. Isso é interesse. O amor é a livre entrega. É eu me decidir a doar. Não é um sentimento, porque o sentimento passa. Não é uma coisa assim que pulsa dentro da gente. Não, isso, paixão, isso tudo passa. Amor não passa. Amor de verdade não passa. Porque amor é uma decisão de me entregar a alguém. E resumindo, o amor humano é isso. E nós temos essa capacidade. O problema é que nós entramos numa estrutura de sociedade tão egoísta, tão utilitarista, tão erotizada, né? Com tantas coisas erradas, que nós imaginamos que amor é outra coisa. E pegamos até um costume de dizer que um ato sexual é fazer amor. Amor não é algo que se faça. Amor é algo que se constrói. E se constrói com decisão. Então a gente não faz amor, a gente não sente amor, a gente decide amar. Decide se entregar e decide se doar. É isso que João Paulo II ensina. E quando uma pessoa que caminha para decidir sua vocação, seja para o matrimônio ou para o celibato, que ela entende isso, olha, ela tem grande chance de se encontrar e não ter uma frustração. Porque hoje em dia as pessoas estão se frustrando com suas decisões, porque não sabem o que é amar, perderam a noção de amor, e aí estão cheios de sede de amor, mas infelizmente não conseguem saciar essa sede. Bom, essa é uma introdução, né? A gente pode fazer um bate-papo, porque é bom que você contribui e você conhece bastante seu povo aí que te segue aí na sua página do Instagram. Isso, e aproveitando que você falou sobre colocar sentido, né, encontrar o sentido das coisas, eu gostaria que você falasse então sobre uma exigência que a igreja nos tem, uma obrigação para nós, mas que muitas vezes ela é incompreendida, e as pessoas até falam que a igreja está ultrapassada por trazer a necessidade da castidade nos relacionamentos que não são ainda matrimônio, por exemplo, um namoro, um relacionamento que ainda não chegou ao matrimônio. E aí eu gostaria que você falasse até sobre o ato conjugal, a união conjugal e o matrimônio como um reflexo da Santíssima Trindade, da união da Santíssima Trindade. Ótimo, ótimo. Isso é bom. Vamos falar disso. Então, pessoal, hoje, falar de castidade parece que a gente está falando de algo antigo, algo que era da minha bisavó, né? Nem meus pais viveram isso. Bom, a castidade, né, que a igreja coloca para nós, não é simplesmente só esperar o casamento para ter um ato conjugal, né? Mas é a forma da gente amar. Christopher West dá um exemplo muito interessante. Ele fala que o amor é algo que a gente constrói. João Paulo II fala isso. E ele fala que a forma de construir o amor é a castidade. A castidade é a escola da construção do amor. Que é mais ou menos assim. Todo mundo pode pegar um violão e tocar. Uns vão fazer barulho, uns vão fazer som de música. Todo mundo pode bater a mão na corda e ela vai sair som. Uns barulho, outros som de música.
A castidade é como se a gente estivesse aprendendo a tocar um instrumento. Então, é o tempo da espera. Eu vou esperar para aprender a tocar um instrumento, para quando eu tocar de verdade. Ou seja, eu vou esperar o tempo certo para quando eu amar de verdade. E não ser só barulho. Mas por que a igreja fala isso? Segundo a nossa doutrina, o ato conjugal ele tem dois objetivos, dois sentidos, unitivo e procriativo. Deus pensou o sexo para unir o casal e para a procriação. Só que ele é a maior expressão de amor e de comunhão que o ser humano pode ter. A maior de todas. Todas as expressões é, sem dúvida nenhuma, o ato conjugal. Né? E por que então ele tem que ser no casamento? Eu posso ser unitivo e procriativo com meu namorado, minha namorada. Por que tem que ser no casamento? Porque ele exige que seja um ato de amor. E segundo João Paulo II, o amor tem 4 características que só no matrimônio a gente consegue viver. E só no matrimônio eu posso dizer para outra pessoa que eu a amo de verdade. A questão da sexualidade. Eu posso amar de outras formas, mas para amar alguém ao ponto de ser um só, porque o matrimônio é o chamado a ser um só, e ao ponto de me entregar a essa pessoa e com o meu corpo ser para ela um só no matrimônio tem jeito de eu viver as 4 características do amor. E quais são? O amor tem que ser livre, total, fiel e fecundo. Livre, total, fiel e fecundo. Certo? Então, só no matrimônio que a gente vai amar de forma livre, total, fiel e fecunda? Sim. Vou explicar. Livre, porque é um ato livre de consentimento. Isso é certo, né? Então, é uma decisão livre. Ah, mas o namoro pode ser livre. Tudo bem. Podemos imaginar que sim, né? Ah, total. Livre, total. Por que só no matrimônio é total? Porque quando a gente se casa com alguém, a gente se dá todo a essa pessoa. E todo só a ela. Só é total quando eu faço um compromisso de vida toda. Num namoro, não tem um compromisso para a vida toda. Se não tem um compromisso para a vida toda, não é total. Então, só no matrimônio que dá para ser total. Só no matrimônio que dá para ser algo para uma vida toda. No entanto, lá no altar, quando a gente vai se casar, o padre pergunta, é por toda a vida que vocês prometem? E a gente promete. Então, no matrimônio que dá para fazer isso. Só. Então, eu não tenho como dizer que eu amo alguém fora do matrimônio de forma plena se eu não me comprometi com aquela pessoa para a vida toda. Fiel. Poxa, mas eu posso ser fiel à minha namorada, por isso a gente pode ter ato conjugal, vou ser fiel a ela. Nós, todos nós, que temos o chamado ao matrimônio, todas as pessoas, Deus já tem essa pessoa para nós. Você que é solteiro, solteira, Deus já tem uma pessoa para você. E se você se entregar a outras pessoas, você já vai estar traindo aquela pela qual Deus pensou o seu corpo para ser dela, para ser dom para ela. Então, por exemplo, antes de eu me casar com a minha esposa, com a Carla, Deus já sabia que um dia eu ia encontrar e que a minha vida era para ela. Então, o meu corpo é um dom para a Carla. Então, o que acontece? Quando eu deixo o meu corpo ser usado por qualquer pessoa, ou por alguém que ainda eu não tenho compromisso de ser todo dessa pessoa por minha vida toda, eu corro o risco de estar traindo quem vai ser para minha vida toda. Naquele livro Yucat, da Catecismo Jovem da Igreja, ele diz, um testemunho de um jovem, eles perguntaram para ele assim, por que você não tem relação sexual com as meninas? Ele diz assim, porque eu não quero trair agora a minha futura esposa. Eu ainda vou conhecer, mas eu não quero traí-la agora. Esse é um ato livre. E o quarta característica do amor é fecundo. E a fecundidade é algo que não só tem que gerar vida para os dois, mas que tem que ser algo para realmente formar família. Porque o verdadeiro amor, ele forma família. O verdadeiro amor forma família. Então tem que ser fecundo. Tem que ter abertura aos filhos. No entanto, quando a gente se casa, o padre pergunta assim, promete receber com generosidade os filhos que Deus nos mandar? E a gente diz, sim. Aquele casal que está fechado à vida não pode se casar. Por quê? Porque o ato conjugal é para gerar vida. E, meus irmãos, o lugar ideal para uma criança nascer é no casamento. Ninguém está namorando e imaginando assim, não, nós estamos namorando e se a gente tiver um filho, não. No namoro a gente não está pensando em filho porque não é hora de pensar. A gente pensa em filho depois que casa. Então,
Se sexo e gera filho, então ele tem que ser feito onde estamos prontos para ter os filhos. Por isso é no matrimônio. E eu disse uma coisa que eu queria frisar também, né? Só lembrando, característica, livre, total, fiel e fecundo. Só no matrimônio que a gente consegue ver isso. Eu quero frisar que quando a gente se casa, a gente faz esse compromisso no altar. Prometo, é de livre e espontânea vontade que está aqui? Sim. Promete ser para a vida toda? Sim. E esse vida toda, gente, é maravilhoso porque um casal de namorado não está toda a vida junto. Toda a vida não está entregue. Depois de uma noite de sexo de um casal de namorado, um dá um beijinho no outro e fala, tchau, meu bem, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Eu vou para a minha vida, que ainda não é toda sua, e vou viver a minha vida lá. E nem é para a vida toda. Então a gente diz, é para toda a vida? É. Promete ser fiel? Sim. Promete ter os filhos? Sim. A gente diz isso no altar. E João Paulo II diz que toda vez que um casal tem um ato conjugal, ele diz isso de novo. Quando eu com a minha esposa, Carla, quando a gente tem um ato conjugal na nossa casa, ou onde a gente estiver, eu estou dizendo para a Carla de novo assim, Carla, eu te amo livremente, totalmente, fielmente, e quero ter filhos com você, ou seja, quero ter uma família com você. Aí tem gente que fala assim, então todo ato sexual tem que gerar vida? Não. Todo ato sexual tem que formar família. Todo ato sexual forma família. Por quê? Porque Deus pensou o amor para formar família. E aí eu vou dar um exemplo interessante, porque tem gente que fala assim, mas a gente tem que seguir os instintos, né, Guilherme? Mas eu tenho desejo, eu não consigo segurar os meus desejos. O ser humano é o único de toda a criação capaz de amar. Deus deu ao dom para nós de amar. Nenhuma outra espécie criada por Deus consegue amar. É polêmico isso que eu estou dizendo. Porque você pode dizer assim, mas o meu cachorro me ama. Mas o meu totó me ama. Quando ele me vê, ele bana o rabo, ele não fica quieto, sente falta de mim. Bom, o seu cachorro tem sentimentos por você. Mas ele não tem uma decisão de te amar. O que é decisão de te amar? Ele não tomou uma decisão livre de te escolher. E ele não tem consciência de que ele tem que se doar a você por você só. Ele retribui algo que você dá a ele. É uma retribuição. Chama-se adestramento e sentimento. Ele tem sentimentos por você. Por que o animal não ama? Porque ele não forma família. Só o ser humano forma família. Você pegar o seu cachorrinho e pegar uma cadelinha lá e os dois cruzarem e tiver um tanto de filhote. Nossa, que lindo, né? Formou uma família. Não. Vou te provar que não. Por quê? Porque aí você vai pegar aqueles filhotes, vai dar para os outros, vai devolver a cadela, e aí você vai ficar com mais um. Você fala assim, nossa, eu gosto tanto de cachorro, vou ficar com a cadelinha para mim. Que é filha do seu cachorrinho. Daí um tempo, essa cadelinha, que é filha do seu cachorrinho, ela cresce e fica no cio. O que o seu cachorrinho vai fazer com a cadelinha, que é filha dele? Ele vai cruzar com ela. Ele formou uma família? Não. Ele não consegue ter esse relacionamento de família. Eles têm um relacionamento de instinto. E o ser humano, quando perde esse relacionamento de família e começa a seguir o instinto, ele começa a parecer com bichos. Ele perde a graça mesmo de formar família. Tem uma história, e eu vou encerrar esse assunto com essa história, porque senão eu vou ficar falando só disso e a gente vai perder a hora. Mas tem uma história na Bíblia, do livro de Tobias e Sara. Não sei se vocês conhecem. E João Paulo II fala que Tobias e Sara viveram a prova de dar a vida por amor. Né? Ele cita na Teologia do Corpo Tobias e Sara. Tobias era um jovem que o pai manda fazer uma viagem, vou resumir a história bem resumida mesmo. E aí ele vai numa viagem, ele conhece Sara. Sara era uma menina que era da família dele, que ele teria direito de se casar com ela. E nessa viagem, junto com Tobias, vai um anjo, que é um anjo Rafael, disfarçado de homem, e vai junto com ele. Chega lá, o anjo fala para ele assim, olha, você tem que se casar com Sara. Ele fala assim, mas eu ouvi dizer que Sara já se casou 7 vezes. Cada vez que ela se casava, o marido dela era assassinado por um demônio antes deles consumarem o matrimônio. O anjo falou assim, não, é verdade. Ele falou assim, então eu tenho medo que o demônio me mate.
Imagina só, gente, você casar com uma mulher que 7 vezes foi casada e 7 vezes ficou viúva, antes de consumar, o cara tem que ser muito macho para casar com essa mulher de novo. Né? E ele estava com medo, ele diz isso para o anjo. E o anjo disse para ele assim, olha, vou te dizer sobre quem o demônio tem poder. Está no livro de Tobias. Sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e seu pensamento, e se entregam às paixões como o cavalo e o burro que não tem entendimento. O demônio diz claramente para Tobias que, o anjo diz claramente para Tobias que o demônio tem poder sobre aqueles que se casam, ou sobre aqueles que vivem a sua sexualidade sem entendimento, como bicho. Quando a gente se entrega a toda a paixão que a gente tem, mesmo no namoro, gente, mas eu estou namorando, eu tenho um compromisso, é sério, a gente quer casar. Tudo bem, mas ainda vocês não são casados. Ainda não tem aquele mistério que faz de vocês um só. Se não tem esse mistério, se não tem esse compromisso, ainda não é a hora. Porque não vai ser livre, não vai ser total, não vai ser fiel e não vai ser fecundo. Por isso que a igreja pede para o matrimônio, porque lá ele vai poder ser unitivo e procriativo. E essas são as características do próprio amor de Jesus por nós, né? Livre, total, fiel e fecundo. Ele fala... que na verdade... Ele fala porque, na verdade, o matrimônio é uma forma da gente viver o Cristo, né? Porque todo sacramento é um sinal visível de Deus. Todo sacramento. Então, todo sacramento fala de Jesus, né? Eucaristia é o próprio Jesus. No batismo, a gente recebe Deus para morar dentro de nós. Então, todo sacramento é um sinal visível. E o matrimônio é um sinal visível de Cristo. E é interessante, foi bom você lembrar disso, cara, muito de Deus isso, porque é um sinal visível, ou seja, precisa de matéria. Na Eucaristia precisa de pão e vinho, no batismo precisa de água, na crisma precisa de óleo, e no matrimônio precisa do marido e da esposa, do corpo dos dois, para estarem juntos e viverem esse amor que Cristo, né? Que Cristo viveu. Aí você pode completar, desculpa ter te cortado. Imagina. É que Jesus nos disse, né? Ninguém tira a minha vida. Quando ele ia se entregar para morrer por nós, ele falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então era um amor que era livre, um amor que era total, porque ele falou que a palavra nos diz, e isso foi verdade, que ele nos amou até a morte de cruz. É um amor fiel, porque ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos, e é um amor fecundo, porque ele morre para nos dar vida, como Jesus disse, e vida em abundância. E só nós temos dentro do matrimônio, né? É muito forte essa questão do Cristo, porque um dia nós vamos nos casar com Cristo, né? E o matrimônio é um sinal de que nós vamos viver com Deus. João Paulo II, ele pega aquele texto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, que fala do relacionamento do casal, que fala que as mulheres sejam submissas aos maridos, e os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela só e tal, e que esse mistério entre Cristo e a igreja entre Cristo e a igreja é muito profundo, ou seja, um dia vamos viver um casamento com Cristo, né? No Evangelho de São Mateus, os fariseus perguntam para Jesus assim, por que Moisés tinha dado carta de divórcio, por que a gente não pode dar carta de divórcio? Jesus fala, pela dureza dos vossos corações. Porque no princípio não era assim. Ou seja, Deus pensou o matrimônio para a vida toda e para ser sinal do amor de Cristo pela igreja. E o amor de Cristo pela igreja é livre, total, fiel e fecundo, como você mesmo disse. E Guilherme, João Paulo II fala uma coisa linda demais. Ele fala que o matrimônio, por ser um sinal do casamento com Cristo, ele é expressado de duas formas, assim como o amor de Cristo é expressado de duas formas. E por isso que não pode faltar essas duas formas. Cristo nos ama na Eucaristia, no pão da mesa, na mesa eucarística, né, que é o altar eucarístico, e nos ama na cruz, que é onde ele, ali no altar, ele celebra conosco, certo? E na cruz ele se dá a nós. Que o matrimônio também é celebrado dessas duas formas. No altar a gente celebra o matrimônio, né, no dia que a gente vai lá, e no leito conjugal a gente se entrega, como Cristo se entregou. É como se o altar da Eucaristia fosse a celebração do altar do matrimônio, e a cruz, Jesus crucificado,
é o nosso leito conjugal com Cristo. Então, ou seja, da mesma forma como precisou de Cristo celebrar o altar, a gente precisa de celebrar o altar para estar casado. Não tem como estar casado sem celebrar no altar. E da mesma forma que Cristo se entregou na cruz, não tem como a gente estar casado também sem se entregar a outra pessoa no leito conjugal, né? Então é uma analogia muito profunda que João Paulo II faz da cruz e de Cristo, né, de Cristo como um todo, e do matrimônio, como o matrimônio sinal de que um dia vamos viver com ele. Certo. E dentro do matrimônio, muitas vezes as pessoas têm mais facilidade para aceitar que o matrimônio precisa ser livre, total e fiel. Mas quando chega na parte da fecundidade do matrimônio, é um ponto que às vezes é mais doído, né? E aqui na página a gente sempre vê alguns questionamentos sobre os métodos contraceptivos, até mesmo sobre aqueles métodos que são abortivos, aqueles métodos que não são, sobre a legalidade disso, a moralidade disso, e também sobre alguns métodos de fertilização fora da relação sexual. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esses dois pontos, os contraceptivos e as inseminações e fertilizações fora do ato conjugal. Eu vou contextualizar porque é algo bem, bem complexo e às vezes as pessoas vão ouvir, até mesmo de outras pessoas da igreja, que método contraceptivo, que a igreja já mudou, já pensa diferente, e é mentira, né? Bom, a teologia do corpo ela vem pós-revolução sexual. E o boom dos métodos contraceptivos foi na revolução sexual. E no meio desse boom, antes de João Paulo II, teve um papa chamado Paulo VI, que é santo também. E Paulo VI escreveu essa encíclica aqui, ó, Humanae Vitae, que é a vida humana, que tem como subtítulo a regulação da natalidade. Essa encíclica foi escrita na década de 60, final da década de 60, e era a época das pílulas contraceptivas. Todo mundo estava achando a libertação para as mulheres. E aí é interessante que esperavam da igreja uma resposta, falando assim, a igreja tem que aceitar as pílulas anticoncepcionais. As mulheres não aguentam mais ser escravas de gravidez. E aí esperavam que Paulo VI falasse alguma coisa e se posicionasse. E ele fez. Ele escreveu uma encíclica e se posicionou. E a posição dele foi contrária a todo tipo de regulação artificial da natalidade. Ele coloca claramente que a igreja é totalmente contrária a qualquer tipo de método contraceptivo. Que a igreja indica os métodos naturais, que não são contraceptivos, de regulação da fertilidade, ou seja, da mulher ver os seus períodos férteis e inférteis, e ali ter uma paternidade responsável. Né? Aí, interessante, porque ele dá 3 sinais, e a gente chama de 3 profecias de Paulo VI, que se as pílulas anticoncepcionais se tornassem algo comum na vida dos casais, 3 coisas iriam acontecer no mundo, na sociedade. A primeira coisa é que chegaria a infidelidade matrimonial. Aí a gente fala assim, nossa, mas infidelidade? Mas não, tem muita gente que casa não é infiel. Não. Infidelidade para a igreja, adultério para a igreja chama divórcio. Na década de 60, Guilherme, divórcio era algo que não acontecia comumente. A pessoa que se divorciava era como se fosse uma pessoa que fala assim, meu Deus, ela fez a coisa mais errada do mundo. E hoje, como que a gente vê o divórcio? A gente vê o divórcio como algo normal. Olha o que Paulo VI diz na década de 60, que se os pílulas anticoncepcionais se tornassem comum, o adultério entraria, ou seja, o divórcio aconteceria de forma... O marido ia casar, prometer ficar a vida inteira casado, separar e arrumar outro, e a mulher a mesma coisa. Segunda coisa que ele diz, a mulher se tornará um objeto. Um objeto. Aí a gente pensa assim, olhando para o mundo de hoje, a mulher é tratada em forma de... pensando na sexualidade como um objeto ou não? Se a gente olhar hoje para aquilo que incentivam as mulheres a serem na sua sexualidade, como roupas, músicas, e a forma como o homem olha para as mulheres hoje, elas se tornaram um objeto. A segunda profecia se cumpriu, que as pílulas anticoncepcionais se tornaram comum. E a terceira deveria se a gente, né, se as pílulas anticoncepcionais se tornassem comum, teríamos intervenções do Estado na família. E a gente vê hoje, a tentativa a isso ainda
só em alguns países é conseguido, mas a tentativa, por exemplo, de controlar o número de filhos, a tentativa, por exemplo, de falar que tudo é família, o Estado começou a mudar todo o pensamento que na década de 60 tínhamos de família. E aí, você fala assim, não, mas só esses argumentos para não usar nenhum tipo de método contraceptivo? Não. Agora eu vou para os outros argumentos, porque João Paulo II, ele pega a teologia do corpo e divide em duas partes. A primeira parte ele fala das palavras de Jesus, e a segunda parte ele fala do sacramento do matrimônio, do celibato, e a última parte ele fala da Humanae Vitae. Alguns historiadores dizem que toda a teologia do corpo foi pensada para João Paulo II explicar a Humanae Vitae e explicar a questão da contracepção. Vamos lá. Métodos contraceptivos. Eu vou falar só da pílula, que é o mais comum. Vou falar um pouquinho do DIU também, que está muito comum, porque a pílula tem feito mal e aí as pessoas têm usado o DIU. Bom, o DIU, falar dele primeiro que é mais rápido e mais simples, né? O DIU é uma coisa que coloca dentro da mulher e que ele tem uns raiozinhos assim, um rabinho assim que fica passando e ele não deixa que o óvulo fecundado grude na parede do útero, né? Que a gente chama de nidação. Então, ou seja, a mulher e o homem têm uma relação sexual e aí o espermatozoide entra para dentro do organismo da mulher, se encontra com o óvulo lá na trompa e aí ele fecunda. Lá na trompa há a fecundação. Né? Quando há a fecundação, para nós há o quê? Há a vida. Esse óvulo fecundado desce para colar na parede do útero. Que a hora que ele cola na parede do útero, ele vai crescer e se desenvolver. Apesar que a hora que há a fecundação lá na trompa ainda, depois de poucos minutos já dobra, depois de 1 hora ainda, que ele nem nidou, que ele demora até 7 dias para fazer a nidação, né? Sair da trompa da mulher até chegar no útero e nidar lá e grudar na parede do útero, demora até 7 dias. Nesse prazo, ele já desenvolveu, já é muito mais célula do que era, ou seja, já está se desenvolvendo. E aí ele gruda e ali ele cresce. O DIU impede que ele grude. Então ele sai da trompa, já vivo, né, já tem genética, já tem todas as suas características, né, os cromossomos todos, já estão tudo ali, ele sai, já tem sexo definido, tudo. Geneticamente pronto, ele sai. Quando chega dentro do útero, o DIU mata aquele óvulo para ele não grudar. A mulher nem sabe que teve um aborto, por quê? Porque tinha poucos dias, não dá nem para ver se sai com a menstruação, imagina que é só uma menstruação. Isso é o porquê da igreja não aceitar o DIU, porque ele é abortivo. E as pílulas anticoncepcionais? Por que a igreja não aceita? As pílulas por 2 motivos. Primeiro que ela muda um pouco a natureza da mulher, porque ela é hormônio. Inclusive tem algumas pessoas falando de hormônios aí. Eu já vou responder vocês já de imediato. Eu vi aí alguns recadinhos, né? Que a mulher precisa da pílula por causa de remédio e tal. Bom, se a mulher precisa da pílula por causa de remédio, ela vai procurar um diretor espiritual e vai buscar isso. Porém, na maioria dos casos, na maioria, não todos, mas mais de 90% dos casos, a mulher pode tratar esse problema hormonal com outro hormônio, não precisa ser a pílula. Existem diversos hormônios para fazer reposição hormonal na mulher que não tem necessariamente que ser a pílula. Inclusive, o médico mais indicado para tratar hormônio é o endocrinologista, não o ginecologista. Apesar que existem hoje vários ginecologistas que tratam hormônios ou problemas diversos da mulher, né, como problema no ovário policístico, que tratam com outros medicamentos que não sejam anticoncepcional. É possível. O anticoncepcional é o mais comum, é o mais fácil e tudo mais. Mas o primeiro motivo que a igreja não aceita é justamente por causa dos hormônios. Por quê? O hormônio ele pode dar consequências na mulher de trombose, problemas de circulação, né? Ele pode gerar na mulher, ele costuma gerar na mulher a baixa do libido, a mulher fica mais fria, né? Por causa do excesso de hormônio, isso diminui a libido dela, ou seja, as relações não são tão unitivas, né? Então esse é o primeiro motivo, muda a natureza da mulher. E o segundo motivo, que é o mais grave, é que ele faz a mesma coisa do DIU. Porque o hormônio ele tem duas ações, o anticoncepcional tem 2 ações hormonais. A primeira para atuar no ovário, para a mulher não ovular.
Então ele vai atuar. Mas se essa falhar, ele tem um segundo hormônio que impede aquele óvulo fecundado, ou seja, aquele feto, aquele nenenzinho, aquele bebezinho ali já, impede ele de grudar. Ele faz com que a parede do útero, o hormônio atua nela e ela perde a capacidade de grudar o óvulo fecundado. Isso está escrito na bula do anticoncepcional. Tem um vídeo, que eu vou indicar um vídeo do padre Paulo Ricardo, que chama Abortos Ocultos. Ele pega a bula e mostra. Impede do ovo fecundado grudar na parede do útero. Aí você fala assim, mas Eduardo do céu, então como é que a gente faz? Primeiro, você que tem problema de saúde, procura um médico católico de verdade. Ele vai te ajudar sem precisar de anticoncepcional. Eu vou indicar um Instagram de uma médica que chama Fabiola Borges. Ela é ginecologista. Lá no Instagram dela tem um tanto de informação sobre isso, sobre tratamento de saúde sem necessidade de anticoncepcional. Pode ir lá. E segundo, existe uma forma de uma paternidade responsável, que é o que fala aqui nessa encíclica, paternidade responsável, através de métodos naturais. É a mulher buscar o seu autoconhecimento e ali ela saber os dias férteis e inférteis e ali ela poder, nos dias férteis, quando não estiver no momento de ter um filho, não tem relação, nos dias inférteis, fica tranquilo. Então, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando precisa de um aprofundamento maior, né? Mas eu já indico também o método de ovulação Billis, que dos métodos naturais aceitos pela Igreja é o mais eficaz. Ele é considerado hoje pela Organização Mundial de Saúde com 99% de eficácia. Se você fala assim, mas como que eu vou aprender esse método? Tem uma forma simples. Você vai procurar um instrutor e esse instrutor vai te explicar, né, como que você usa o método. Onde você vai procurar esse instrutor? Olha, tem no Brasil todo. Mas eu vou te dar 2 caminhos concretos. Um é o Semplaflan, Centro de Planejamento Familiar. E o outro é a Missão Maria de Nazaré, que é a minha comunidade. Pode ir no nosso Instagram e mandar lá. Eu quero aprender o método Billis. Aí nós vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar. Então tá fácil, já resolvi o seu problema. Mas a igreja, então, ela aceita método contraceptivo natural? Não. Ela aceita espaçamento de gravidez para uma paternidade responsável. O que é paternidade responsável? Existem 2 motivos pelos quais os casais podem espaçar uma gravidez, ou seja, podem esperar para ter um filho. Só 2 motivos que a igreja diz, que é tipo assim, o casal para e fala assim, não, esse motivo é grave, eu não posso ter um filho agora. Quais são? Motivo de saúde e motivo financeiro. Mas qual que é o motivo de saúde? Motivo de saúde grave. Às vezes a mulher está doente, o esposo está doente, tem um filho doente, está passando por um problema de saúde grave. Então, naquele momento, a igreja diz que é responsável esperar. E o motivo financeiro. O financeiro é que as pessoas usam muita desculpa, sabe, Guilherme? Porque tem gente que acha que o motivo financeiro é porque eu tenho que trocar de carro, eu não posso ter filho. É porque eu tenho que comprar um celular novo, eu posso ter filho. Não. Motivo financeiro grave. Casal casado que está com problema financeiro grave. O que é problema financeiro grave? Não tem dinheiro para pagar as contas. Não tem dinheiro para pagar a casa para morar. Não tem dinheiro para... Não está dando conta, desempregado. Nesse motivo também pode se passar. Não tendo nenhum dos 2 motivos, não tendo problema financeiro e não tendo problema de saúde, o casal tem que estar aberto à vida. Ele tem que querer ter filho. E olha, gente, agora eu vou dar um testemunho. Assim, eu tenho 4 filhos. Minha mais nova está com 1 ano e 11 meses. Já perdi 3, né? Ou seja, tenho 7, 3 no céu. E eu escuto muita gente falando assim, você é doido. Para que ter tanto filho? E eu fico pensando que essas pessoas não entenderam o que é amar. O amor é algo que a gente vai desdobrando, e quanto mais a gente dá, mais se multiplica. E uma família numerosa é um projeto de Deus. Deus nos fez para famílias numerosas, para termos filhos. E filho não é um problema, filho não é... porque filho dá trabalho. Dá trabalho. Mas é um trabalho que nos gratifica, nos santifica. É a melhor coisa que um pai e uma mãe, que um casal pode ter filho. E filho é bênção. E quem quer ter pouca bênção? Hoje as pessoas têm 1, 2 filhos, eu fico imaginando o futuro, né? A minha menina de 1 ano e 11 meses, ela está desfraldando. Ou seja, nós estamos tirando a fralda dela, ensinando ela a fazer xixi no piniquinho e cocô no piniquinho. E ela ainda está fazendo na calça. A gente tirou a fralda em casa, às vezes ela faz no chão. E hoje eu fui limpar o xixi dela.
no quarto, ela estava no quarto do irmão, eu fui lá limpar, né? Ela falou, papai, fez xixi, eu fui lá limpar. Na hora que eu acabei de limpar o xixi, assim, com uma alegria, sem problema, eu pensei assim, hoje eu limpo o xixi dela. Talvez no futuro ela vai limpar o meu. Porque um dia eu posso estar numa cama e precisar do meu filho. As pessoas não têm noção do futuro. Tem gente que tem um filho só, vai deixar 2 idosos para ele criar, para ele cuidar. Vai deixar 2 idosos na mão de 2 filhos que vão ter família, vão ter filho, vão ter trabalho. E aí nós vamos encher os asilos de gente porque não tem filho para cuidar do pai. Portanto, meus irmãos, não sejamos egoístas. Papa Paulo VI e Papa João Paulo II, todos dois, falam muito que os casais hoje são egoístas. Não são generosos, porque não querem ter filhos. Filhos é a maior dádiva, o maior presente de Deus. E olha, não é caro. Caro é ter televisão. A Smart tem que colar qual. Caro é ter carro zero. Caro é ter celular chique. Isso é caro. Filho não. Filho não precisa disso. Filho precisa de uma vida cheia de amor, claro, com o mínimo necessário, mas o mínimo, hoje, a gente acha que é muita coisa. Não é, não. Se a gente quiser viver uma vida simples, eu sou pobre, tenho uma vida simples, vivo uma vida missionária, moro numa comunidade. A gente nem tem ao certo quanto que a gente ganha todo mês, a gente recebe aquilo que Deus manda. E olha, não falta nada para os meus filhos. Se você tiver a coragem de ser o que Deus quer, não vai faltar nada para vocês. Temos a coragem de ter filhos. Se você conhecer uma pessoa que tem uma família numerosa e que é infeliz, você pode me mandar uma mensagem que eu vou atrás dessa pessoa e descobrir o que está acontecendo com ela. Porque eu ainda não encontrei essa pessoa que tem uma família numerosa e infeliz. Bom, falei muito, né, Guilherme? Nossa Senhora. O tempo passa rápido, né? É verdade. Aí me parece que o Instagram tem um limite de 1 hora só de live. Não sei se depois a live cai. Como é que a gente pode fazer? Pois é. Mas aí a gente pode marcar. A gente pode marcar uma outra, até porque deixa Isso. um gostinho aí nas pessoas e divulgar para mais gente. Isso, tem bastante tema para a gente falar ainda, né? Da inseminação artificial, sobre o cuidado com o corpo. Algumas pessoas perguntaram sobre tatuagem. Mas a gente deixa aí para a providência divina deixar uma nova data para a gente fazer um outro encontro. Eu peço perdão, mas assim, são temas, por exemplo, eu não posso falar de método contraceptivo de uma forma rasa, superficial, Sim. porque senão eu vou deixar dúvida e as pessoas vão ficar sem saber e confusas. Então, às vezes a gente tem que aprofundar e realmente fazer mais lives, né? Eu estou à disposição, é só marcar, a gente vem conversar de novo. Tá, joia. Algumas pessoas pediram aí para deixar a live salva, eu vou tentar salvar aqui. Eu queria te pedir para ser um compartilhador da graça de Deus. Então, tira um print dessa live, coloca nos seus stories, marca a página carismática da depressão e da Missão Maria de Nazaré para que mais pessoas assistam essa live durante as próximas 24 horas que ela vai ficar disponível aí. E queria te agradecer, Eduardo, pela sua disponibilidade. Eu sei que, com certeza, o tempo está corrido, mesmo parado dentro de casa, mas as coisas estão corridas aí com a sua vida, a sua família. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade e o seu tempo, viu? Bom, meu irmão, eu que te agradeço. Agradeço mesmo assim, a oportunidade. Esse tema, para mim, é uma alegria. Eu nunca me falo dele e me canso, não. Eu gosto. Ele mudou a minha vida e eu sei que muda a vida das pessoas. Então, eu fiquei grato, né? Muito obrigado mesmo. E obrigado pelo seu apostolado. Que a Carismática da Depressão tem atingido tanta gente. Tem sido um apostolado muito fecundo. Que Deus abençoe e que você continue firme aí, perseverante nessa caminhada. Amém, amém. Então, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu, que acompanhou a nossa live. Nós teremos uma oportunidade próxima de falar um pouco mais. Essa aqui foi uma introdução da introdução desse tesouro que é a teologia do corpo. Deus abençoe você. Um grande abraço, você que acompanhou. Até o nosso próximo encontro. Abraço, Eduardo. Deus abençoe, viu? Com Deus, meu irmão. Deus abençoe.